Meus amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Fonte Viva, abençoadíssimo livro do Chiquinho de Jesus, né? E hoje virá através do Emmanuel que vai nos passar o ensinamento da noite de hoje. Então aqui, eu abri aqui, caiu no capítulo 131. Se você tem o livro Fonte Viva, vá lá no capítulo 131. Nesse capítulo você vai encontrar uma passagem bíblica, são palavras de Marcos, né? que Jesus nos diz. Ele respondeu e disse-lhes, dai-lhes voz de comer. Repetindo. Ele respondeu e disse-lhes, dai-lhes voz de comer. Palavras de Marcos. Então, vinha Emmanuel, diante dessa passagem bíblica, que está em Marcos, capítulo 6, do versículo 37, ele nos diz assim, diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos, dai-lhes voz de comer. A observação do mestre é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. É verdade. Vou repetir essa parte. A observação de Jesus é importante, quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte, sem a garantia do farnel. É verdade. Já pensou? A pessoa tem uma jornada exaustiva pela frente, não é? Muito dura pela frente. Se a pessoa vai comer agora, vai faltar alimento, porque a pessoa não sabe o que vem pela frente. Aí ele continua, o mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Então Jesus quis com isso que ficasse gravado na consciência de cada um deles, né? Ao serviço popular. É não deixar não deixar a população nervosa, agitada, porque aí fica mais difícil, não é? De passar para eles, de transmitir para eles a boa nova de Deus. Ele continua, ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever, o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, vergastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão, tá vendo? Então, o corpo sente fome, mas a fome maior, a fome mais importante é a do espírito, é a necessidade, a carência do espírito. Essa é a fome que tem que ser saciada. Por isso que ele fala, naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo. Então, a fome era do corpo, né? Vencido de cansaço. Então, porque o corpo estava cansado. Mais ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, surrada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Então, eles estavam carentes por causa, justamente, das perseguições implacáveis da discórdia e da incompreensão, dos quais eles foram, entre aspas, vítimas. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontras diante do povo com o anseio de ajudá-lo,
se te propõe contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero. Conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor, dai-lhes voz de comer. Olha o que ele quis dizer aqui, que tem muitas religiões, principalmente no Espiritismo, né? Onde as pessoas estão transformando as casas espíritas em salas de aula. Chega uma pessoa na casa espírita que a doutrina ela é consoladora. A doutrina é consoladora. Então, quando a pessoa entra na casa, primeiro tem que consolar. Não foi o que Jesus fez? A turba estava revoltada porque estava com fome, estava cansada. Jesus deu comer para eles. Não foi lá dar lição de moral, nem fazer juízo de valor, nem falar para eles que era necessário, não é? Subir aquele monte exaustivo para depois comer. Não, dá o alimento primeiro para eles. Depois se fala de Deus. Mata-se a fome, depois é que fala de Deus. Como é que uma pessoa com fome pode pensar em Deus? Como é que uma pessoa com fome vai querer ouvir falar de Deus? Não é? Aí que tá. Como adianta uma mãe que está com o filho no colo, o moleque não para de chorar de fome, e a mãe vai falar, meu filho, eu te amo? Não vai querer ouvir que a mãe ama ele. O filho quer comer, ele quer mamar. É assim que funciona. Não é? Então, as religiões, seja lá quem for, primeiro a gente, não é, consola a pessoa, acalma a pessoa, não é? Disciplina com amor a pessoa para que ela saiba esperar, dá o alimento que ela quer e depois fala de Jesus, depois fala da Boa Nova. É assim que funciona. Então, por isso que tem essa passagem de Marcos, né? Onde Jesus falou, e Jesus disse, dá-lhes vós comer e comer primeiro. Né? Então fica aí para a nossa reflexão, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe a todos.